Wellington, doutor, tem um carro quitado, que é meu ganha-pão, como motorista de aplicativo. Os credores podem pedir a penhora do meu carro, mesmo sendo a minha única fonte de renda? Wilton, é o seguinte, veja só, a primeira coisa que você tem que entender é que os seus bens respondem pela sua dívida, tá? Então, se você está devendo e você for processado, tá certo? Tem que ver isso, se o credor vai processar você. Não é sempre que você deve que você é processado. Então, no processo, você vai ser citado para apresentar defesa. Então, você tem que constituir um advogado e apresentar a sua defesa. Na defesa lá, você vai apresentar a sua defesa e se você for condenado, você vai ser condenado a pagar um determinado valor. Então, lá na frente, se não for possível você pagar, o credor vai pedir a penhora dos seus bens. No caso, a penhora do seu carro, que é o seu ganha-pão. Esse carro ele pode ser penhorado? A princípio ele pode ser penhorado sim, tá certo? Aí é que vem a coisa. Por isso que você precisa de sempre ter um advogado, porque seu advogado vai lá embargar essa execução. Ele vai lá demonstrar para o juiz que o seu carro é o seu ganha-pão. E o ganha-pão da pessoa não pode ser penhorado, tá certo? Você não consegue penhorar as ferramentas de trabalho. Por exemplo, eu trabalho aqui com o meu computador. Então, se eu estivesse devendo, o credor não conseguiria penhorar o meu computador aqui, é porque é o meu ganha-pão. Da mesma forma do seu carro. Porque não adianta nada. Tem gente que fala, tá protegendo a pessoa aí. Olha, de certa forma tá, porque você veja, você leva o ganha-pão da pessoa, então ele vai perder o ganha-pão dele, ele não vai conseguir sustentar a família dele e também não vai conseguir pagar a dívida. E às vezes o carro também não paga integralmente a dívida, tá certo? Então é isso daí, mas veja bem uma coisa, amigo, isso quando o seu carro aqui, ele está quitadinho, como você disse, né? Se você está devendo prestação do carro, aí não tem como que fazer, né? Senão ninguém mais pagava carro. O cara aqui via lá, financiava um carro, aí pegava o aplicativo do Uber e ninguém nunca mais penhorava o carro dele. Então você deve estar atento a esses detalhes e também vocês devem estar atentos a sempre ter um advogado, amigo. É o advogado dentro do processo que irá demonstrar para o juiz que esse é o seu ganha-pão, tá certo? Não adianta ficar de braço cruzado, achar, ó, meu ganha-pão, então ninguém vai levar. O juiz, ele não sabe disso, tá certo? Você tem que explicar isso para o juiz e como você não é advogado, você não pode falar dentro do processo, quem fala é o seu advogado. Então, sempre contrate o seu advogado, tá bom?